Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um assunto super interessante para você. Nós vamos falar de um programa aqui em Foz do Iguaçu que traz muito amor, muito carinho e muita solidariedade, Luciano. E programa muito importante, na verdade, para o acolhimento de crianças e adolescentes. Então a gente vai falar com a Euni Rodrigues, que é coordenadora do programa Família Acolhedora, e também a Elaine Alves Pereira, que é psicóloga desse projeto. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, porque eu acho que é muito importante a gente dar essa noção para as pessoas do trabalho que é realizado e da necessidade do serviço, desse acolhimento para muitas crianças. Então, obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada, nós que agradecemos, né? Que é um serviço que precisa muito da sociedade. Então, quanto mais a gente puder falar nesse assunto sobre família acolhedora, mais famílias conhecerão esse serviço que nós temos em Foz do Iguaçu. Então, a gente fala muito, a gente já ouviu falar família acolhedora, mas na prática, como é que funciona a família acolhedora? Família acolhedora é uma família voluntária, né? Que passa por todo um processo de seleção e capacitação, né, para ela estar recebendo em sua residência criança ou adolescente com medida de proteção. É aquela criança que o conselho tutelar ou que a rede de proteção viu que seus direitos estão sendo violados, alguma situação de abuso, de violência, de maus tratos, aí comunica a juíza aplica a medida de proteção. E essa medida de proteção, ela é excepcional, só quando não tem ninguém da família para proteger ela, aí sim ela vem para um acolhimento. E de que idade a que idade? Como é que funciona essa questão da escolha, né? Então, essa criança, nós temos criança que vem direto da maternidade, né? Até adolescente com 18 anos incompleto, né? Eu queria ver com a psicóloga se é uma situação que vem aumentando cada vez mais e o impacto disso na vida dessas crianças, né? Então, quando essas crianças chegam, né, na família acolhedora, ela está com violação de direito ali aplicado. Então, assim, o impacto indiferente, se é adolescente, criança, emocional, psicológico, já está feito, né? E nesse processo, quando ela vai para essas famílias, a gente busca, né, amenizar isso, né? É um trauma que fica, não tem como, mas a gente busca a superação desse trauma e vai se trabalhando junto da criança e a família de origem. Como é que é todo esse trabalho, doutora? Porque a gente pensa assim, tem uma criança envolvida, acaba envolvendo duas famílias, a família de origem, que vai ficar por um período longe dessa criança, e uma família que vai acolher e vai criar um vínculo com essa criança. Como é que trabalha tudo isso? Como é que é esse atendimento no dia a dia? Certo, tem equipe técnica, né, que é formada pela assistente social e psicólogo, e essa equipe vai acompanhar tanto a família, né, acolhedora quanto a família de origem. E é enquanto essa criança, adolescente, adentra nessa família, né? Então, desde o primeiro contato, a gente já começa a trabalhar as demandas da família de origem, né? O motivo do porquê que essa criança saiu dessa origem, da família. E com a família acolhedora, a gente vai trabalhar esse vínculo que você trouxe, que é muito essencial e necessário, né? Porque é através do vínculo que essa criança vai se sentir segura, né? E vai conseguir construir dentro dessa família um lar, né? É um lar temporário que a gente coloca, né? Então a gente trabalha diariamente, né? É uma construção diária, com atendimentos, com visitas, né? Com capacitações com a família acolhedora e com as famílias de origem, os encaminhamentos adequados necessários de acordo com aquela demanda e de acordo com o que vai surgindo a gente vai pontuando para cada uma. Eu queria entender como é que se escolhe ou se voluntaria uma família acolhedora. Como é que se escolhe, essa família está apta a acolher uma criança, enfim? Então, nós temos alguns requisitos, né? Então, a gente fala assim, qualquer pessoa acima de 25 anos tem que morar no município de Foz do Iguaçu. O principal, não pode ter intenção de adotar. O acolhimento ele é provisório, né? Entendi. Então não é para sempre. As pessoas precisam saber que aquilo lá realmente é temporário. Realmente é temporário. Então a pessoa vai chegar lá, a primeira coisa que a gente avalia. Passando por tudo isso, a gente faz uma apresentação do programa para essas famílias, se elas permanecerem interessadas, elas frente à ficha de inscrição,
a gente solicita que os antecedentes criminais de todos que residem na casa acima de 18 anos. Passando os antecedentes chegando, a gente marca uma visita com a assistente social e a psicóloga na casa, que todos na casa têm que querer esse acolhimento, tem que estar em comum e acordo, dos filhos até a qualquer pessoa que mora na casa. Então, são famílias que querem praticar um ato de bondade, né? De amor, né? De amor mesmo, de querer dividir um pouco aquela vivência deles com outra criança, e com uma criança e com uma adolescente que naquele momento que chegou ali precisa bastante. A gente conversava aqui antes, né, da gente começar essa entrevista, gravando, do amor que essas famílias, vocês falavam do amor que as famílias acabam pegando por essa criança, porque é impossível você conviver com uma criança e você não ter esse vínculo de amor, de carinho. E como é que se quebra depois esse vínculo? Como é que... É muito difícil a gente pensar, até da gente se colocar no lugar, poxa, eu levo uma criança daqui um pouco, eu sei que eu fui avisada, eu sei que eu fui orientada, a psicóloga me informou, trabalhamos todo esse período, mas há um vínculo de amor e afeto com essa criança. Então, eu brinco com as famílias acolhedoras, eu falo para elas, assim, eu fico muito feliz. Quando eu vou fazer um desacolhimento, eu vejo que aquela família está sofrendo ali, que a gente sabe o quanto essa criança foi protegida. Isso aí, esse rompimento de vínculo, a gente tem a vida inteira. É um amigo que vai embora, é um parente que falece. E a única certeza que a família tem é que essa criança ela tá indo para uma situação melhor do que ela chegou. Nunca ela vai voltar para aquela situação onde ela estava. Né? Ou a família recuperou para receber, ela foi sanada aquelas demandas que combinou o acolhimento, ou ela vai para uma família substituta. E essa consciência também é da criança, de saber que está, claro, não digo quando ela é bebê, enfim, mas quando ela tem já um entendimento, ela também sabe que vai ser por determinado tempo, enfim, tudo isso. A gente brinca, né, Elaine? O nosso logo é empresta tua família. Então, quando a criança chega, a gente fala para ela, olha, você vai para uma família emprestada, né? E tudo que a gente pega emprestado, a gente devolve. Então, essa criança, ela sabe que essa família acolhedora, todos os atendimentos com a psicóloga, com a pedagoga, os trabalhos que é feito com ela, a gente sempre trabalha com elas. Olha, é uma família emprestada, né? A tua mãe... Falamos o nome da mãe, teu pai, aquilo ali. Às vezes a gente brinca, às vezes as famílias acolhedoras falam, ela quer me chamar de pai e de mãe. Então a gente sempre orienta as famílias acolhedoras. Não vamos chamar de pai e mãe, porque acaba confundindo a cabeça da criança. Há casos de irmãos, das famílias acolhedoras, levarem irmãos? Ou como que funciona nesse caso? Para a mesma família? Ou famílias diferentes? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente fala assim, que a gente só tem... Quando a família acolhedora, ela preenche a ficha de inscrição, ela pode escolher o perfil da criança que ela quer acolher. A gente fala perfil, gênero e idade. E ali também tem uma pergunta, até quantas crianças você consegue atender? E nessas, até quantas crianças, só se for irmãos. Nós não separamos grupo de irmãos. Entendi. Se vai ser dois, é dois irmãos. Hoje, uma das nossas dificuldades, porque a sociedade mudou, né? Antigamente as casas eram enormes, tinha não sei quantos quartos, espaços, quintais grandes. Hoje as casas hoje são muito pequenas. Então os espaços físicos hoje são pequenos. Então, no máximo que a gente consegue uma família que atende 3 crianças, no máximo 3, e a gente, a estrutura hoje das casas ainda é bem difícil a gente conseguir. Como é que está esse número hoje em Foz do Iguaçu de crianças que estão precisando desse acolhimento? Então, Foz do Iguaçu hoje tem média de 100 crianças em acolhimento. 25 delas estão em família acolhedora, as outras 75 estão em casas-lares. Né? E tem estudos que comprovam que uma criança institucionalizada, ela perde 4 meses de desenvolvimento, diferente de quando ela está numa família acolhedora. Porque quando ela está em uma família acolhedora, ela tem um atendimento dela individualizado. Então, ali é você que vai levar para a escola, você vai no aniversário, você vai lá junto, ela tem o quarto dela, tem os brinquedos dela. Então, isso, o impacto é muito, muito pequeno em comparação com a institucionalização. Doutora, que tipo de problemas mais levam essas crianças às famílias acolhedoras? O que está acontecendo na sociedade para que isso aconteça? São diversas, né? Diversas questões que chega a criança, adolescente chegar no serviço de acolhimento.
agressão física, psicológica, emocional, infelizmente muito abuso. Acho que é um índice altíssimo de abuso. É nessa linha que eu queria que a gente vê hoje cada vez mais, e a gente vê isso na mídia, né? Tudo que é tipo de abuso, criança, jovem, adulto, enfim. E acho que deve ser uma preocupação muito grande de vocês com relação a isso também. Eu acho que o cuidado nesse sentido deve ser redobrado, né? Exato. E quando a violação é específica do abuso, né, aí tem famílias que têm esse medo de como trabalhar quando a criança relatar, vir com a história dela. Então a gente sempre aborda, principalmente nas capacitações das famílias, né, sobre essa questão da violação. Tem que ter esse espaço de fala, né? Se a criança trouxer a informação, trouxer o relato, ouça, né, que ali ela se sentiu segura. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando para que chegar na superação, né? Porque a gente não apaga a memória de uma criança, não consegue, né, tirar esse trauma, mas a gente consegue sim trabalhar e superar, né, essa fase ruim. E a família acolhedora, ela vai auxiliar muito nisso, porque nesse período que ela vai construindo a rotina, esse vínculo que é muito essencial, a gente, né, incentiva muito o apego. Por mais que tenha um período que a gente sabe que vai ter, né, o desapego, vai ter o término desse período nessa família, mas a gente preza pelo apego, porque é nessa construção que a criança vai trazer suas demandas e a gente vai acessar as demandas dessa criança através dessa família, né, e vai conseguir trabalhar esses traumas, né, essas questões psicológicas, emocionais. Como é que é a rotina dessas crianças? A rotina com o convívio com a família de origem. Por exemplo, a criança que vai para a escola, a criança que fazia alguma atividade fora, ela continua igual? Como é que acontece tudo isso? A gente sempre brinca, né, que a criança tem que se adaptar à rotina da família. Da família acolhedora, né? Então, ali, a gente fala que é um filho, como é a família emprestada, a gente fala para a família acolhedora, é como se fosse um filho emprestado. Você tem uma rede de apoio, você pode deixar com a tua mãe, com a tua tia, quem está acolhendo, uma pessoa de confiança da família acolhedora. E essa criança, ela vai para a escola mais próxima da residência da família acolhedora. Nós temos uma pedagoga no serviço que procura matricular a criança sempre bem próximo da casa da família acolhedora. Colocou nas atividades onde a família acolhedora consegue estar levando e buscando. Essa criança, quando ela chega, ela tem direito, tanto ela e a família, de visitar uns aos outros, até para fortalecer esse vínculo que foi rompido. Então, esse fortalecimento de vínculo acontece lá na sede da instituição, onde a família acolhedora leva a criança e para a família de origem. Só que essa visita é a equipe técnica que monitora, né? Então, a assistente social e a psicóloga conduz essa visita dessa criança para esses pais ali na sede da instituição uma vez por semana. Eu queria entender uma coisa, como é que é feito esse preparo com essa família acolhedora, porque a gente está falando aqui de crianças que vêm aí com uma carga, né, de uma série de problemas, enfim, da sociedade, e que isso, às vezes, eu acredito que muitas vezes também se traduz também em indisciplina. Isso acontece? Como é que é feito essa dosagem de tudo isso que acontece da família acolhedora com relação a algum tipo de indisciplina que é normal em qualquer filho, e também deve acontecer com essa criança. Como é que funciona essa parte? Então, a família acolhedora, igual de fora, ela passa por todo um processo de capacitação. Então, ali tem mitos e verdades do acolhimento, regras, o apego e desapego, o papel da família acolhedora. E assim, a gente sempre orienta a família acolhedora. Começar uma birra que deu ali, você viu que é fora, que não é normal aquela birra, não conseguir lidar com essa situação. A gente tem um telefone de 24, a gente fala que é um telefone de 24 horas com sobreaviso. Qualquer hora que a família acolhedora entrar em contato, um técnico vai estar ali para orientar, para fazer os encaminhamentos, chamar essa criança para fazer uma escuta dela também na sede. Então, é todo um trabalho bem minucioso de apoio para que essas demandas sejam sanadas. Hoje, o Família Acolhedora, ele é feito esse programa através da AFA? Isso, é um serviço do município, né, que é executado pela AFA. Já há 10 anos que ele está na instituição.
E essas famílias, elas também, elas são acolhedoras, mas elas também têm um recurso que elas ganham para que possa manter também a criança. Explica um pouquinho para a gente como que funciona isso. Que a família acolhedora, ela recebe uma ajuda de custo, né? De um valor de um subsídio, que é um salário mínimo nacional. Às vezes, mas a família acolhedora é remunerada. Não, a família acolhedora não é remunerada, que ninguém vai cuidar de uma criança 24 horas, tem que dar alimentação, roupa, fralda, tudo, por R$1.412, que é o valor do salário mínimo nacional. Então, ela é voluntária, ela recebe essa ajuda de custo do município. Aí, se ela acolhe uma criança, ela recebe um. Se ela acolhe 2 crianças, ela recebe 2 subsídios. E tem aquelas questões daquela criança que tem algum problema de saúde, aí a família acolhedora também recebe 2, quando a criança vem com algum laudo. Agora, no final do mês passado, teve uma semana aí de conscientização, né? No acolhimento, enfim. Como é que foi? Teve alguma programação especial e tal? Foi a semana, nós tivemos uma capacitação, né? Veio um palestrante falando de saúde mental, porque hoje também um que leva muito hoje a questão do acolhimento de crianças são os pais usuários de substância psicoativa, né? Então, assim, nós, enquanto os técnicos, recebemos essa capacitação de como trabalhar com essas famílias. E tivemos, assim, um momento de muita divulgação do serviço, né? Que a gente está precisando de mais famílias acolhedoras. Sim. E foi um momento que a gente tenta conscientizar bastante a sociedade sobre esse serviço. Por mais que até 10 anos sendo executados aqui pela AFA, tem muita gente que fala, eu não sabia que existia esse serviço aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que talvez o pessoal já tenha escutado, mas não sabe também como isso é possível acontecer. Sim. Que eu acho que é uma outra questão. A importância, né? A importância de um programa como esse. Para quem se interessar, como que a pessoa pode ir até vocês, entrar em contato com a AFA, com essas mulheres que realizam esse trabalho incrível do Família Acolhedora? Então, nós temos um telefone de sobreaviso, que a gente fala que a qualquer hora que mandar uma mensagem lá, ele tem um WhatsApp ou ligar, a gente vai ter alguém ali para responder, que é o 99829-0050. Ou nas redes sociais, né, Família Acolhedora Foz, e também lá na sede da AFA, que fica na rua Apolinário de Souza, 429, Jardim Boa Esperança. Olha, para quem ainda não conhece, o trabalho da AFA é incrível, eu acho que vale muito a pena muitas pessoas que estão ouvindo essa entrevista pelas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff conhecer um pouquinho desse trabalho do Família Acolhedora, desse trabalho que a AFA realiza já há mais de 30 anos aqui em Foz do Iguaçu, que acolhe realmente famílias em situação de vulnerabilidade social, crianças que precisam, qualificação profissional, são cursos, tem muita coisa bacana. Então, eu acho que não só a Família Acolhedora, mas todo esse trabalho que a AFA vem realizando aqui em Foz do Iguaçu, Luciano, é muito importante. Eu acho que primeiro que é um problema na sociedade muito complexo. E evidentemente que a gente tem que criar alternativas para atender principalmente crianças. Exatamente. Né, que estão suscetíveis a qualquer tipo de risco. A gente queria agradecer demais a presença de vocês, né, por um assunto que eu particularmente tenho um carinho muito grande, que tem relação com a criança, enfim. E eu acho que para a sociedade é muito importante também para ter esse conhecimento. E quem sabe a gente consegue novas famílias aí para o programa. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar vindo aqui falar e divulgar e para mais pessoas conhecer esse trabalho, esse serviço, e tomara que alguém nos procure. A gente está lá à disposição. Tomara que muita gente procure. Doutora, obrigada a vocês aqui por todas essas informações. Fica o convite para você que está acompanhando a gente. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Confira também as novidades aqui do Cinecoff nas nossas redes sociais oficiais. E tem muita novidade. Até a próxima semana. Tchau. Valeu, até lá.